Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lopes da Academia do IP, youtube.com/Academia do IP. A partir de agora, toda quinta e segunda teremos um conteúdo novo sendo adicionado no nosso canal. Segunda-feira, o conteúdo vai ser sempre uma aula do nosso curso CCNA. Se você quer fazer o nosso curso CCNA, entre em contato@ipacad.net. Lembrando que na descrição do nosso vídeo vai ter todas as formas de você entrar em contato, ok? Aqui vai estar disponível apenas a aula, a videoaula. A videoaula é livre, é gratuita, qualquer pessoa pode assistir. Toda segunda-feira, até o final do dia, ela sempre vai estar publicada, ok? Para você poder acompanhar o lançamento dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de adicionar o sininho para poder você receber a notificação toda vez que a gente colocar um conteúdo novo. Às quintas-feiras a gente vai estar falando sempre de um assunto aleatório, de um assunto extra, de um tópico extra, que normalmente tem a ver com CCNA, mas vai estar ligado a algum outro tipo de assunto também. Então hoje a gente vai começar falando sobre um tema novo, um tema que entrou no CCNA, quer dizer, não é um tema novo, né? Rede sem fio não é um tema novo, é um tema que já existe há muito tempo na área de rede. Mas no CCNA ele entrou agora. A partir de fevereiro ele voltou a ser cobrado conteúdo sobre o wireless na certificação CCNA. Antigamente, há muito tempo atrás, antes de 2013, até 2012, né? A certificação CCNA, ela tinha, não existia a certificação CCNA Routing Switch, ela era a certificação CCNA, como voltou a ser agora. Durante todo esse período, durante praticamente 7 anos, de 2013 a 2020, a Cisco manteve no ar as certificações CCNA Routing Switch, CCNA Wireless, CCNA Security. Então ela tinha uma série de certificações da área CCNA, da área de Associate, no nível Associate, né? Mas agora a Cisco remodulou de novo essa certificação, reformulou e alguns conteúdos voltaram. Então a gente voltou a ter apenas 3 certificações do nível Associate. A gente tem o DevNet Associate, que tem a ver com a área de desenvolvimento. O Alexandre, a Cisco está fazendo área de desenvolvimento agora? Sim, tá sim. Ela tem inclusive cursos no Cisco Networking Academy de desenvolvimento, né? Na área de Python, C Sharp que hoje são tecnologias essenciais a quem trabalha com tecnologia. Não importa se você trabalha com rede, se você é desenvolvedor, você tem que entender alguma coisa de desenvolvimento, né? A outra certificação que a gente tem é o CCNA, que eu digo que o CCNA, eu comparo o CCNA a um clínico geral, né, de medicina. Quando a pessoa se forma, ela se forma em clínica geral, né? Todo médico que se forma em clínica geral. Depois disso, ele vai se especializar. Então, depois que ele se forma em medicina, em clínico geral, ele vai fazer residência em cirurgia, ele vai procurar ser cardiologista, ele vai procurar ser pediatra, ele vai ser ortopedista. E agora a Cisco voltou com essa visão para redes. Quando você faz o CCNA, ele é uma certificação que abrange um conteúdo muito vasto, né? Porém num nível superficial. Então você vai ver muita coisa, você vai saber diagnosticar um problema em diversas áreas, você vai saber fazer vai conseguir atender diversas áreas da rede, mas sempre num nível básico, num nível mais associate, ok? Que é o nível do CCNA. E por último, a gente tem o CyberOps, ou Cyber Security Associate, que também é um outro curso que a Cisco está lançando agora, é uma certificação nova da Cisco também. Fica ligado que a gente vai ter curso do CCNA, a gente tem o curso do CCNA e a gente também vai ter o curso da área de segurança, ou seja, a gente vai ter o curso da área do Cyber Security Associate, ok? Então, vamos agora no tópico de hoje. Hoje a gente vai falar sobre fundamentos de wireless. O wireless é um assunto novo, é um assunto que está entrando agora, está voltando agora para o CCNA, né? E a gente vai dar um básico aqui para quem nunca viu nada de wireless ou para quem está começando. Se você já tem um conhecimento mais avançado, esse vídeo ele
para você pode ser um pouquinho monótono, pode ser um pouquinho chato, mas a gente vai rever alguns conceitos fundamentais para quem quer trabalhar com wireless. Tudo que a gente está falando aqui é cobrado no CCNA. Alexandre, então eu vou estar pronto para a parte de wireless do CCNA no final desse vídeo? Não, não vai estar pronto. A gente vai ter aula sobre o wireless ainda focado no CCNA, ok? O conteúdo é mais vasto do que isso que a gente está vendo. Isso aqui é um básico, é um nível associate, é um nível, é um fundamentos, não é nem um nível associate, é um fundamentos. É um nivelamento para você poder depois aprofundar seus estudos, ok? Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? O que você vai ver no curso de hoje? Deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui. Né? Então a gente vai ver os conceitos básicos de wireless. Depois a gente vai ver o que é uma WLAN, né? E vai ver algumas arquiteturas de wireless. Então é isso que a gente vai ver nessa nossa videoaula de hoje, tá? Vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa, a gente vai ver a parte de wireless, sem fio e com fio, wired. Então você tem a diferença entre a rede com fio e sem fio. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, por que o wireless é melhor do que a rede com fio? É melhor? Você acha melhor? Por que ela é melhor? Né? O que o wireless oferece que não podemos obter nas redes com fio? Então, existem algumas coisas que a rede sem fio proporciona que a rede com fio não proporciona para a gente, certo? Então, o que é isso? O que ela vai proporcionar para a gente que a rede com fio não proporciona? E por último, ela é realmente uma melhoria da rede? E aí, o que vocês acham? Coloquem aqui no comentário. Vocês acham que realmente é uma melhoria da rede? O que ela pode proporcionar que a rede sem fio, que a rede com fio não proporciona? Tá? Então vamos ver a principal diferença entre essas redes. Tá? Então, primeiro, a rede com fio, né, ou wired, né, ela tem um padrão I3E 802.3, ok? Então o padrão dela é um padrão do I3E 802.3. Nessa norma aqui, nesse padrão, está descrito tudo que a gente precisa saber sobre rede com fio. Ela é um meio físico limitado. Por que ela é limitado? Porque quem vai estar limitando ela é justamente o meio físico. Então o cobre. Se eu tenho um cabo UTP Cat5, eu tenho um limite de velocidade, eu tenho um limite de distância. Eu não tenho mobilidade nenhuma, aqui ó, sem mobilidade. E a rede sem fio? A rede sem fio, o padrão dela é I3E 802.11. Então, vários subpadrões dentro desse, mas é o I3E 802.11. Ela é espaço livre, ou seja, ela não é limitada, ela não é limitada por espaço, ok? E ela tem mobilidade, então a pessoa ganha mobilidade. Eu posso sair com o meu notebook da mesa onde eu estou e ir para minha sala, como meu apartamento, meu escritório tem uma rede sem fio, eu consigo aí numa boa estar me movimentando com o meu notebook sem estar perdendo o sinal. Então eu tenho mobilidade. Em compensação, eu não coloquei aqui na transparência, mas uma preocupação maior que a gente tem que ter na rede sem fio é a segurança, ok? Eu vou até escrever aqui porque realmente isso é importante, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Segurança. Então, a rede sem fio, ela tem que ter uma preocupação maior com segurança. Por quê? Porque, como aqui diz, ela não tem a limitação do meio físico e ela é móvel. Ou seja, o meu vizinho aqui do meu lado, apesar de ser um outro escritório, um outro apartamento, uma outra casa, às vezes do outro lado da rua, eu consigo pegar sinal da rede sem fio dele. Então, se ela tiver uma rede desprotegida, qualquer pessoa vai conseguir ir lá, entrar e navegar na rede dele. Tá? Então a gente tem que ter uma preocupação maior, uma camada a mais de segurança aí para a rede sem fio. Mas a gente vai falar sobre isso, tem uma aula especificamente sobre isso no nosso curso CCNA, que vai começar a ser liberado toda segunda-feira, ok? Então, fiquem ligados que essa aula é fundamental, a aula onde a gente vai falar sobre rede sem fio, segurança da rede sem fio.
Vamos falar um pouquinho de como os dados são transmitidos pela rede wireless, né, pela rede sem fio. Então, a rede com fio, ela tem um meio físico, que é o cobre, né? No caso do cabo UTP ou de um cabo coaxial, é o meio cobre, né? O fiozinho de cobre que está lá dentro, né? E a gente tem, no caso da fibra ótica, a gente tem a fibra, né? E aí eu tenho pulsos, ou pulso elétrico ou pulso de luz, que quem está enviando a mensagem envia e um receptor do outro lado recebe. Mas no caso da rede sem fio, não é bem assim. Eu não tenho um meio físico. O meio físico é o ar, né? Eu não tenho alguma coisa física onde eu posso lá encostar a mão e sentir, né? O meio físico é o ar. Mas vamos fazer uma analogia, o seguinte: imagina uma pessoa que está enviando uma mensagem e um receptor, eles têm uma corda. Se a pessoa que está enviando a mensagem tentar fazer um pulso levantando essa corda, para o receptor, esse pulso não quer dizer nada, nem chega nele, ó. Dependendo do tamanho da corda, nem chega nele. Ok? Agora, se eu uso essa corda e começo a movimentar meu braço para cima e para baixo e crio ondas, pulso em forma de ondas, essa mensagem vai chegar ao receptor. Ok? Então, nessa nossa analogia, a corda vai funcionar como o nosso meio físico, né? Como as ondas que estão sendo transmitidas através do meio físico ar. Então, é mais ou menos assim que funciona, só que a gente, na verdade, não usa uma corda. O que a gente usa? O que a gente usa em vez de usar uma corda? Desculpa, eu encostei aqui no mouse. Vamos lá, deixa eu apagar aqui essa linha aqui. O que a gente usa em vez de usar uma corda, né? A gente usa radiofrequência, sinais de radiofrequência, né? Então a gente precisa compreender algumas coisas, né, antes da gente falar da onda da radiofrequência. Então vamos entender, vamos compreender uma onda, as medições de uma onda de radiofrequência, né? Então, quando vemos uma onda, existem alguns parâmetros que devemos levar em consideração. Então eles são o RF power, ou a força do sinal, a força da radiofrequência, né? É a amplitude da onda aqui, ó, é a amplitude da onda, certo? Depois a gente tem o comprimento da onda. O comprimento da onda é o tamanho da onda, ou seja, quão grande ou pequena essa onda é no tempo, num intervalo de tempo, tá? Isso aqui representa um intervalo de tempo. Então, quão grande essa onda é num intervalo de tempo, ok? E a gente tem a fase, né? Ou seja, quanto a onda se movimentou da posição original. Então eu tenho uma posição original, quanto ela se movimentou dessa posição original. Então quando eu vou analisar uma onda, né, de sinal, eu tenho que ver a força da onda, a força do sinal, eu tenho que ver a fase e eu tenho que ver o comprimento da onda, certo? Aí nisso eu tiro a frequência. Frequência são quantos ciclos ou quantas vezes a onda se repete em um único segundo, tá? Então eu tenho a frequência dessa onda, tá? E aí a frequência, ela é medida em hertz, ok? Então, ó, lembre-se de que nas frequências de micro-ondas e de radar temos duas frequências suportadas para a rede sem fio. Então, imagine essa tabelinha aqui, é realmente uma tabela de frequência, tá, pessoal? Dos ciclos de frequência. Então, aqui, a gente está falando de transmissão no ar. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, as frequências subsônicas. O que são subsônicas? São aquelas frequências bem baixas que o ouvido humano não capta, mas que alguns animais até captam. Já ouviram falar naquele apito para cachorro? Que a pessoa apita, mas quem está apitando não ouve nada, mas o cachorro ouve. Então, esse apito está numa uma frequência subsônica, que o nosso ouvido humano não capta, mas o ouvido do cachorro, que é um animal que tem a audição mais sensível, capta. Ok? Depois a gente tem a frequência do som, que é a frequência dos sons audíveis ou captáveis, que são captados pelo nosso ouvido, pelo ouvido humano. Tá? E aí a gente tem as frequências que vêm a baixa frequência de rádio, a frequência de rádio AM,
né? Aí as frequências de televisão, de rádio FM. E nessas frequências aqui a gente tem as frequências de micro-ondas e de radar. Dentro dessas frequências de micro-ondas e de radar, que estão aqui na casa de 1 a 10 GHz, a gente tem as frequências de wireless, que são as frequências de 2.4 GHz e 5 GHz. O wireless só funciona nessas duas frequências, 2.4 GHz e 5 GHz. Até hoje não existiu outra frequência para o wireless, ok? Por isso que a gente costuma dizer que algumas coisas, alguns outros aparelhos da nossa casa podem interferir na comunicação wireless, como por exemplo o nosso micro-ondas. Se você colocar o seu roteador muito próximo do micro-ondas, cada vez que alguém ligar o micro-ondas, essa frequência do micro-ondas vai interferir na sua rede sem fio. Isso pode acontecer? Pode. Olha, eu tive um cliente uma vez que ele tinha era um escritório, né? E ele começou a me chamar lá que todos os dias, por volta entre 9 e 10 horas da manhã, a rede dele caía e ficava toda bagunçada, e aí ele tinha que ir lá resetar o roteador para voltar ao normal. E aí a gente começou a tentar descobrir o que estava acontecendo, o que tinha mudado, porque a rede dele não era assim. Alguma coisa tinha mudado ali na rede dele. E aí um dia eu fazendo uma manutenção lá, tentando descobrir o que estava acontecendo, eu senti a parede dar uma tremida, né? E ficou tremendo durante um tempo e depois parou. E aí eu percebi que aquilo vinha de cima. Eu fui subir um andar. Quando eu cheguei lá em cima, era um escritório comercial, em cima da sala dele era o consultório de um dentista que tinha acabado de se mudar para lá, tinha coisa de um mês. E o que a gente descobriu? O motor, o reator do motorzinho de dentista, aquele motorzinho chatinho que o dentista usa, ficava exatamente em cima do wireless do cliente, que ficava no teto. O wireless do meu cliente ficava cravado no teto. E aí, exatamente em cima ficava o motor. Quando o dentista dava partida naquele motorzinho de manhã, o motor dava um pulso, dava um pulso numa frequência que embaralhava toda a rede dele, fazia o AP dele ficar todo bagunçado, e ele tinha que ir lá resetar o AP dele para voltar a funcionar. Resetar não, né? Só ligar e desligar o AP dele para voltar a funcionar. Então isso interferia tremendamente a rede dele. A gente conversou lá com o dentista chegou o motorzinho um pouquinho para lá, e eu mudei de lugar o AP dele, pronto, nunca mais ele passou a ter esse problema, né? Então assim, as frequências, isso é real, as frequências podem interferir na sua rede sem fio. Uma outra coisa muito comum hoje é que a rede sem fio é uma realidade hoje. Então, todos os prédios, você chega num prédio, você ativa o localizador de rede sem fio, né, o buscador de rede sem fio do seu celular, ele acha 500 redes. E aí, se o AP não for um bom AP, não fizer uma boa negociação de canal, um canal vai interferir no outro, né? Hoje a gente não vai falar de canal, a gente ainda não vai entrar nesse nível de detalhe. A gente vai ter um vídeo mais pra frente falando sobre isso, mas hoje a gente não vai falar nesse nível de detalhe. A gente está falando só das coisas fundamentais. Mas o canal também interfere, né? E a outra coisa que a gente tem que entender são os decibéis. Decibéis é uma medida absoluta para a amplitude da onda. Decibel é usado para comparar as medições, neste caso a força de Tx e Rx. O decibel, na verdade, é uma medida que é usada para medir a perda de um sinal físico ao longo do tempo ou ao longo de um caminho, né? Então, o decibel também é importante a gente entender um pouquinho. Existem diversos vídeos no YouTube bons sobre para você entender sobre decibéis. Se você colocar assim, decibéis em wireless, vai aparecer um montão de videoaula aí de um montão de professor de física te explicando sobre o assunto, tá? É muito interessante você entender um pouquinho o que é o decibel e para que serve, tá? Lembra que eu falei com vocês aqui atrás que a gente tinha aqui, né? Opa, foi lá em cima, na verdade, né? A gente tinha lá os padrões, o IE, o I3E 802.11. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Aqui são os padrões de radiofrequência. Por quê? Porque existe uma série de medidas, uma série de regulamentações quando a gente fala de rede sem fio. E aí essas regulamentações, elas são
nesses padrões aqui, ó, você já tem isso estabelecido. Então você tem o 802.11, depois você tem o 802.11a, B, A, G, N, AC. E aí eles têm, ó, a frequência de banda de cada um deles. Lembra que eu falei que ou era 2.4 ou 5? Em alguns casos funciona nos dois, ó, 2.4 e 5, certo? A gente tem a banda, ó, que é a frequência, né? Quantos megahertz cada funcionam. Então, 2.4 a 20 MHz. Né? A modulação, ou seja, o tipo de onda, a modulação que é envolvida nisso. A gente também vai ter uma videoaula falando sobre essa questão de modulação. Provavelmente na mesma videoaula que a gente vai falar sobre canal. Né? E o tamanho máximo do quadro, né? O tamanho máximo de dados, a quantidade máxima de dados que a gente pode estar enviando ali naquele pacote. Então, a gente tem de 2 megabytes até 6.93 gigas. Olha como a rede Wi-Fi hoje é poderosa. A rede de radiofrequência hoje é poderosa. A gente está falando em transmissão de gigabits. E na verdade, de vez em quando sai um padrão novo. Vocês já devem ter ouvido falar em Wi-Fi 6 ou em 5G, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando do que? Ó, 802.11 AX, ó. Tá vendo, ó? Funciona até 9.6 gigabits, tá? Então, de vez em quando essa lista aumenta. De vez em quando essa lista aqui aumenta um pouquinho, tá bom? Então a gente tem que estar sempre ligado nesses padrões, beleza? A gente vai falar um pouquinho agora sobre WLAN. WLAN é a nossa rede, né, Local Area Network, só que sem fio. Então é Wireless LAN, né? WLAN, Wireless LAN. Então é uma rede, uma área, uma Local Area Network sem fio, ok? Então WLAN. Então vamos lá. Quais os tipos de rede wireless que existe? Tá? A gente tem alguns tipos de rede wireless. Tá? É importante a gente entender isso. Primeiro eu tenho a WPAN. O que é isso? Wireless Personal Area Network. Então ali a WPAN é uma rede que eu estou falando ali de 5 metros, 6 metros de distância de mim, até 10 metros de distância de mim. Tá? O que é isso? Quando eu crio uma rede ali com Bluetooth, com o meu celular, com o meu iPod, com o meu aparelho de som, quando eu crio uma rede ali para transmissão entre o meu celular e um dispositivo vou parear ele com o meu tablet, né? Vou parear o meu som, minha caixinha de som com tablet, e aí eu estou criando uma WPAN. Tá? É sem fio, é wireless, é sem fio e é pessoal. Depois eu tenho a WLAN, que é uma rede local, né? O mesmo conceito de rede local. Então, quando eu tenho ali o meu escritório, e aí eu monto uma rede sem fio no meu escritório, na minha casa, num centro comercial, né? Hoje shoppings tem WLAN, então você chega num shopping e você conecta seu celular no shopping. O mercado, tem muito mercado que tem celular, tem rede sem fio. Então isso é uma rede local, né? Depois a gente tem uma MAN, uma WMAN, né? Uma Wireless Metropolitan Area Network. Então é o que? Eu tenho lá, por exemplo, duas antenas de radiofrequência que vão estar criando uma área geográfica. Eu tenho um prédio que fica num bairro e um prédio que fica num outro bairro, dentro da mesma cidade, mas eles têm uma visada um para o outro e eu consigo conectar eles através de uma antena, por exemplo, né, de radiofrequência. Eu estou ali numa Metropolitan Area Network. E aí eu tenho o Wireless Wide Area Network, né, o WWAN. É quando eu faço conexões via satélite, usando celular, né? São conexões realmente de uma longa distância, maiores. Eu com meu celular faço uma transmissão de vídeo para algum outro lugar e aí eu estou usando ali toda uma estrutura ali de WAN, né? Então eu tenho todos esses tipos de rede wireless, ok? Bom, então a gente tem aqui os tipos de topologia wireless. É importante a gente entender também sobre os tipos de topologia wireless. Então a gente tem aqui o Basic Service Set, ou BSS.
né? O BSS é aquele AP que a gente tem conectado, independente, tá? Ele não é ligado a nenhuma parte da rede, tá? E aí ele é toda aquela área que compreende aquele AP, certo? Então o BSS, ó, temos que conectar o dispositivo a um dispositivo específico da rede wireless, um ponto de acesso. Existe um dispositivo para conectá-los e levá-la e leva um novo nome de BSS ID, ou seja, o BSS ID, a gente tem o SSID, que é o nome da rede como a gente conhece, e o BSS ID, que normalmente é formada pelo endereço MAC do SSID, do AP. Tá? E é transparente, na verdade é transparente. O BSS ID é transparente para o usuário. Né? E esse AP, quando a gente está falando dessa topologia, ele não leva em consideração a rede a qual ele está conectado. Então eu tenho um BSS, eu tenho um segundo BSS, um terceiro BSS dentro da própria rede. Tá? Essa nomenclatura, pessoal, leva em conta a nomenclatura que a gente precisa para certificação Cisco. Ok? É uma nomenclatura técnica para quem vai fazer a certificação, o exame de certificação para o CCNA da Cisco. Tá? Depois a gente tem o Distribution System, ou DS, ou Sistema Distribuído. Tá? Então o DS é o segmento confio do BSS, ou seja, é a continuidade do BSS. Você tem o BSS e tem o DS, né, que é a continuidade, ou seja, esse sistema, esse BSS está ligado em alguma rede, tem que estar. Né? Então, até o da sua casa está ligado à rede do seu provedor. Então, o seu DS é a rede que liga do seu provedor. Ok? Geralmente para um switch. E lá ele obtém uma VLAN. Tá? Então, normalmente o seu AP está ligado num switch de lá para uma VLAN. Então, entenderam que essa topologia complementar, eu tenho o BSS e tenho um DS. Ok? Depois eu tenho o Extended Service Set, ou seja, às vezes eu tenho um BSS, ok? Ó, vou fazer aqui, eu tenho BSS, aí eu tenho um DS, e esse DS está ligado num outro BSS. E aí isso eu chamo de Extended Service Set. Tá? Então quando é necessário cobrir uma região maior do que um AP para cobrir. Adicionamos outro BSS com os mesmos parâmetros conforme configurado no DS. Então o DS, tá, vai configurar, a gente vai ter dois BSS ou dois APs com dois BS. Então aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Numa mesma rede sem fio, eu posso ter o BS, o DS e o ESS. Então eu tenho BSS 1 e 2, eu tenho o AS e tudo isso aqui, ó, é conhecido como ESS. Alexandre, por que é importante eu saber disso? Porque na prova a Cisco vai cobrar isso. E na hora que você for configurar uma rede sem fio, você vai precisar desse conhecimento. A diferença entre um profissional certificado e um profissional não certificado é exatamente o conhecimento nos detalhes. Tá? Eu digo isso, tem muito profissional que não tem certificação e na prática ele sabe muita coisa, mas ele não sabe os detalhes porque ele não estudou a teoria. Então é mais difícil desse cara identificar alguns tipos de problema. Tá? E a gente tem o Independent Basic Service Set. O que é isso? É quando eu preciso ligar dois notebooks um diretamente ao outro, usando a rede ad hoc, ou seja, sem fio. Eu vou ligar dois computadores, um ligado no outro, sem usar um AP, sem usar um DS, sem usar nada. Isso a gente chama de IBSS, Independent Basic Service Set. Ok? Então, entenderam os tipos de topologia? Esses são os tipos de topologia existentes. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura de redes wireless. Tá? É o último tópico do nosso vídeo. Eu sei que esse vídeo já deve estar aí na casa dos 30 minutos agora, mas a gente vai estar terminando ele daqui a pouquinho. Então a gente vai falar sobre arquitetura de rede wireless. Né? Então primeiro a gente tem os APs autônomos. Né? O que é um AP autônomo? Né? Modo autônomo, então APs simples e autônomos podem oferecer as funcionalidades do BSS. Então eu tenho APs
simples que são ligados na rede, simplesmente fazendo uma extensão da rede. Mas eles não têm redundância, que é sem redundância, ou seja, se a pessoa que está nesse BSS andar para cá, ela não vai pegar o sinal desse AP se ela não tiver a senha desse AP. Então cada AP tem a sua senha. Eles funcionam de maneira independente, como diz aqui, são autônomos, ok? Então, endereço para gerenciamento remoto. Então a gente tem lá um endereço IP onde a gente entra para fazer o gerenciamento remoto dele. E eles são conectados. O SSID são conectados às VLANs. E aí para cada SSID eu tenho uma VLAN diferente, ok? Então, normalmente é assim que funcionam APs autônomos numa rede sem fio. É simplesmente, eu não estou implementando uma rede estruturada sem fio. Eu estou simplesmente colocando aqui um... Eu preciso que minha rede, nesse escritório aqui, nesse escritório especificamente, eu tenha um acesso à rede sem fio. Ou eu não tenho como colocar mais cabo nesse lugar porque o switch já não tem mais espaço e eu não quero investir num switch. Eu compro plaquinhas de rede sem fio para os computadores, coloco um AP na porta do switch e troco alguns computadores pelas placas de rede sem fio. Vai funcionar? Vai funcionar. Todos os computadores daquele AP vão estar ligados àquela VLAN. E aí você vai fazer a configuração no switch da VLAN normalmente, como se fosse uma VLAN cabeada, ok? Então é assim que vai funcionar, são APs autônomos, ok? Depois a gente tem o Cloud Based, ou os baseados em nuvem, tá? Então, nesse caso, a Cisco tem um produto que chama Merak, né? Não sei se é exatamente assim a pronúncia em inglês, mas Cisco Merak Cloud, ok? Então são baseados em nuvem. Como funciona? A gente vai ligar os APs normalmente, como se fossem APs autônomos, mas na verdade vai ter uma aplicação da Cisco em nuvem que vai estar fazendo o controle ou o gerenciamento desses APs. Então assim, ó, a função de gerenciamento do AP é realizada a partir da nuvem da internet. Merak é uma solução baseada em nuvem que oferece gerenciamento centralizado de wireless. Ó, isso aqui é fantástico. Comutado e com segurança. Tá? Porque isso é muito importante também, a parte de segurança. Eu já falei sobre isso lá em cima. A parte de segurança é um cuidado extra que a gente tem que ter na rede sem fio. A rede é organizada exatamente como uma rede de AP autônoma, mas gerenciada mas o gerenciamento seria redirecionado para um serviço em nuvem. Aqui ficou mal escrito, né? Mas o gerenciamento ele é direcionado para um serviço em nuvem. Então toda a parte de gerenciamento é feita em nuvem através do Merak. Qual o problema aqui? Se a internet cair, a gente perde um pouquinho esse gerenciamento. Mas, né, a Cisco tem algumas soluções para isso. Tá ok? Então é uma solução que a Cisco tem que termina saindo mais em conta que você colocando um montão de controller na sua rede, que não é um dispositivo também barato, tá? E a gente tem o Split MAC. O que é o Split MAC? O Split MAC é normalmente para manter as políticas de controle e segurança. Um método centralizado é usado em wireless. Normalmente as empresas de grande porte utilizam isso. Então a gente vai ter um WLC, que é o Wireless LAN Controller, ou um controle de rede de wireless sem fio, tá? E os APs vão ser centralizados nesse cara. E esse cara vai ser responsável por gerenciar. Você só entra e gerencia esse cara, o controller, e ele gerencia os outros APs. Então, ó, as funções em tempo real sempre ficam no AP e as funções de gerenciamento vão para o WLP, o Wireless LAN Controller, que é o controle. LAP é um termo usado para LAP, né? É um ponto de acesso burro que seguirá as instruções do controller, do WLC. Ou seja, esse cara aqui, ele é burro. Ele não faz, você não consegue configurar ele. Se você inclusive colocar um cabo na gestão dele, você não vai conseguir estar gerenciando ele, porque o gerenciamento dele é feito através do controller. Ele só repete o que o controller manda fazer, tá? E o WLC gerencia pontos de acesso leves em grandes quantidades
pelo administrador de rede ou pelo centro de operações de rede. Então você, através do WLC, você vai poder controlar uma quantidade grande de APIs. Tá? E aí depende do modelo, da licença da iOS, depende de uma série de coisas. Mas você consegue controlar uma quantidade grande de APIs através de um único controller. Tá ok? A SplitMac, ela pode ser centralizada, tá? Ou seja, eu tenho um controller para vários APIs, onde configuramos o controller para que ele possa abranger o máximo de APIs possíveis. Então aqui, ó, nessa topologia aqui, eu tenho um controller e tenho vários APIs. Esse controller vai estar fazendo a função de controller de todos esses APIs aqui, ok? Tá? Para isso, configuramos um controller, um WLC, né, na camada de núcleo da rede, ok? Nessa topologia, a gente usa a camada de núcleo da rede. Nessa arquitetura aqui, a gente usa na camada de núcleo da rede, tá? Para ter uma visão mais centralizada da rede. E a gente tem uma outra opção, que é a rede convergida. O que é isso? A gente vai ter um controller em cada camada de distribuição, direto lá no acesso. Então, ó, quando queremos um controller mais perto dos APIs e mais funções de distribuição, sobre a função de distribuição. Nesse caso, o controller é movido para a camada de acesso. Como é que é feito isso? Através de switch, ó, Catalyst 3650, 3850, 4500. Esses caras aqui conseguem controlar um número grande de APIs, até 50 APIs cada cara desse. Você chega a ser 100 APIs cada cara desse. Então a gente consegue fazer com que na rede convergida, né, eu tenha vários controllers que estão embarcados num switch. Então quando eu comprar um switch, eu compro um switch, um 3650 com essa função, por exemplo. Ok? Então essa é a parte da rede convergida. Essa é a arquitetura onde fala de SplitMac com a rede convergida. Tá? Então, pessoal, esse era o nosso conteúdo da aula de hoje. Lembrando que é um conteúdo que são fundamentos de wireless, tá? Não é nenhum conhecimento profundo de wireless. Nós vamos ter outros vídeos onde a gente vai aprofundar mais o tema wireless, ok? Fiquem ligados nos nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, dê joinha, isso ajuda bastante a gente a crescer aqui no nosso canal no YouTube. Compartilhe esse vídeo bastante com seus amigos, tá bom? E aí se prepare, a partir dessa próxima segunda-feira a gente vai ter vídeo toda segunda-feira, uma aula nova do curso de CCNA. A gente vai começar desde a primeira aula do módulo 1, tá? Do curso 1. Então são 3 cursos. Um curso onde a gente vai falar somente de Introduction Network, um curso inteiro falando sobre Router Switch e um curso e wireless, e um curso inteiro onde a gente vai estar falando de WAN e de outras coisas, a parte de automation, de segurança, tá? Nesse curso 3. Então são 3 cursos. Se você quer fazer o nosso curso, lembre-se, no nosso canal do YouTube vão ter as aulas, mas o conteúdo, os exercícios, a correção dos exercícios, isso tudo vai estar no nosso curso, que acontece direto no NetAcad, tá? Então entre em contato com a gente, os contatos estão no nosso tá na tela agora, contato@ipacad.net, e o contato também está na descrição do nosso vídeo, tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.